Boa noite, irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos à nossa reunião daqueles que professam que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Salvador e nosso Senhor. E é tão bom nós estarmos juntos para nós nos lembrarmos dessas coisas. Eu sei que nossas semanas nem sempre são aquilo que deveriam de ser. Mas quando nós sabemos que nós temos um Deus e uma segurança tão grande de que Ele está conosco todos os dias, até o fim dos tempos, nós podemos com certeza ser agradecidos. Porque Ele conhece cada uma das nossas necessidades e Ele tem cuidado de nós. Porque Ele é fiel. Então eu queria iniciar cantando um hino que diz Segurança Bendita. E eu queria colocar só a letra para ler com os irmãos. Vamos dar uma olhada aqui. A primeira parte diz: que segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz. De Deus herdeiro a mim me tornou, Ele me tornou herdeiro juntamente com Cristo pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus que me salvou. Canta minha alma, por isso minha alma canta. Canta louvores ao Senhor, as maravilhas, declarando as maravilhas do seu amor. De novo, canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives. Eu, você, todos nós vivemos hoje na luz. Depois segue dizendo, para aquele que tem um coração novo, desejo de Deus para nós é que nós nos submetamos completamente, inteiramente a Ele. E diz então, inteiramente me submeti, que transporte e gozo, alegria, sentir que transporte, essa palavra transporte, também significa, além da transporte que a gente já conhece, né, de Uber, todo mundo pega Uber, mas transporte também significa uma alegria, entusiasmo tão grande, né? Então, essa alegria que nós temos em Jesus. Depois ele segue dizendo, dos céus descendo, Cristo se fez homem, habitou entre nós e morreu na cruz do Calvário para nos dar vida. Graça inefável, graça indescritível, indizível, nós não temos palavras. É só Deus que conhece essa graça dele que nos alcança. Novamente, canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas desse amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por Ele vives hoje na luz. E depois a última parte da música, a última parte desse hino. Por causa de tudo isso que Cristo fez na cruz, Ele nos comprou com seu sangue precioso. Ele nos comprou para que aqueles que hoje vivem, não vivam mais para si mesmos, mas vivam por aquele que por nós morreu e se entregou. Então, sempre submisso quero viver, a tua vontade sempre fazer. Rejubilando, próxima, a todos contar que meu Jesus me veio salvar. Queria ler com os irmãos um texto de Mateus 6, se você puder abrir a sua Bíblia. Mateus 6, versículo 9, Jesus está ensinando sobre, ou atendendo, a pedidos de Senhor, nos ensina a orar, e Jesus está ensinando então a orar, e ele começa dizendo assim, orareis assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça-se a tua vontade. Esse é o desejo de Cristo, esse é o desejo do Pai, que a vontade dele seja feita. Que nós fomos comprados por ele para fazer a vontade dele. E aí ele continua nisso que é conhecido como o Sermão do Monte, nos orientando de qual é a vontade do Pai. Às vezes a gente fica pensando, poxa, eu estou aqui vivendo a minha vida.
Eu vivo minha vida, faço meu trabalho, cuido dos meus filhos, venho à igreja, e é assim que eu acho que eu devo continuar vivendo. Mas nós devemos olhar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. E ali Deus nos ensina realmente qual é a vontade dele. Então Jesus passa a ensinar aí sobre a questão do jejum. Quando jejuardes, isso faz parte da vida do cristão, não é se, mas quando você jejuar. Ele fala sobre o não ajuntar tesouros na terra, mas ajuntar tesouros nos céus. Ele fala sobre não servir a dois senhores, ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas. O não andar ansiosos, Deus conhece cada uma das nossas necessidades. O buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o não julgar, a prática da oração, o entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado que conduz para a vida. E depois ele termina falando um pouco sobre aquele homem que construiu a sua casa na rocha e aquele que construiu a sua casa na areia. Dizendo que aquele que pratica, que ouve as minhas palavras e pratica, é semelhante a esse homem que construiu a sua casa na rocha. Então, o fato é esse, que a palavra de Deus nos ensina que nós não estaremos aptos a fazer a vontade de Deus enquanto nós não tivermos o caráter de Cristo. Primeiro, Deus deseja que nós tenhamos esse caráter de Cristo, que ele ensina no começo desse sermão do monte, em todas as bem-aventuranças: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, e assim por diante. Nós precisamos que essa nova identidade, ela comece a fazer algo em nossas vidas, comece a produzir um caráter aprovado por Deus. Para aí, então, nós começarmos a ver nas nossas vidas ações que são a vontade de Deus. E o Espírito Santo é quem nos guia a toda a verdade, ele nos ensina o que é a vontade de Deus. Nos ensina aquilo que nós devemos jogar fora, aquilo que não está bom. E ele nos ensina aquilo que nós temos que substituir nas nossas vidas. Então, se você, que tem o Espírito Santo de Deus, tem ouvido a voz do Espírito Santo de Deus, esse é o seu maior exercício. Jogar fora aquilo que não está de acordo. Mas para isso nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Porque aquele que não ouve a voz do Espírito Santo de Deus, esse não é filho de Deus. Então nós precisamos ficar atentos. E aí termina então com aquele episódio em que lá em Mateus 12, em que certas pessoas estavam buscando ali, estavam ouvindo a Jesus, e alguns chegam ali dizendo: olha, sua mãe, seus irmãos estão lá fora, eles te procuram. E Jesus estende a mão aos seus discípulos e diz: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, se você deseja ser irmão de Cristo Jesus, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Amém? Queria convidar você para ficar de pé e nós vamos cantar juntos esse hino: que segurança tenho em Jesus. Se você tem essa segurança, que você cante forte, como lábios que louvam ao nosso Deus. Segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz de Deus herdeiro, a mim me tornou pelo seu sangue que me salvou. Canta minha
Jesus, por Ele vives hoje na luz. Inteiramente me submeti, ó que transporte, gozo sentir, dos céus descendo, tenho na cruz, graça é inefável, o meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por Ele vives hoje na luz. Sempre submisso, quero viver sua vontade, sempre fazer, rejubilando a todos cantar, que meu Jesus me veio salvar. Canta minha alma, canta Senhor, as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, dia que nós nos alegramos, Pai, porque nós falamos sobre aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, Pai. Obrigado porque temos essa segurança, Pai, que não se afasta de nós, Pai, porque ela provém do Senhor, Pai. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que a Tua vontade, Senhor, é aquilo que nós devemos fazer. Nos ajuda, nos ensina, Pai, para que nós realmente sempre sejamos agradáveis ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela essa nova vida que nós temos em Ti, Pai. Pai, nos dá corações agradecidos, Pai. Corações humildes diante do Senhor, Pai. Para ouvidos bem abertos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai, que nós sejamos rápidos, Senhor, para atender o Teu chamado, Pai. E não hajamos como meninos, Senhor, inconstantes, Pai. O Senhor nos ajuda, Pai, que essa igreja, Pai, seja uma igreja viva, Pai. Uma igreja que Te adora, Senhor. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, Senhor. E não apenas aqui no domingo, Pai. Pai, que o Senhor nos faça maduros, Senhor. Completos, Senhor. Como Cristo, Pai. Para que nós não nos tardemos, Senhor, em começar a andar como o Senhor andou, Pai. Fazer aquilo que o Senhor fazia, Pai. Ô Senhor, trabalha, Pai, nos nossos corações, Pai. Quebranta os nossos corações. Põe em nós, Senhor, um coração novo, Pai. Um coração obediente ao Senhor, Pai. Desde o mais novo ao mais velho, Pai. E que nós assim, Pai, possamos glorificar o Teu nome, Pai. Que Seu nome seja conhecido de todos aqui onde nós estamos, Pai. Que as pessoas olhem para todos nós, Pai. E elas possam dizer que ali existe salvação. Que ali existe um coração regenerado. Que ali existe a graça e a misericórdia de Deus, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Que nós possamos cantar com alegria, Pai. Que os pais ensinem as suas crianças a se colocarem de pé e com alegria exaltar a esse Rei que é sobre todas as coisas. Que nós, Pai, possamos enxergar aqui na nossa igreja, Pai, pessoas que estão comprometidas com o Senhor, Pai. Pessoas que estão desejosas, Pai, de ver ao Senhor, Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós. Aquela boa obra que o Senhor começou em nós, Pai. E o Senhor tem completado a cada dia, Pai. Nos anima, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Vamos cantar com alegria e palmas ao nosso Deus. Rendei graças ao nosso Rei. Seu amor é para sempre. Amém.
puder bater palmas e acompanhar, seria muito bom. Dei graças ao nosso Rei, o seu amor é para sempre. Ele é bom e não há outro igual. O seu amor é para sempre. Te dou louvor. O seu braço forte estendido está. O seu amor é para sempre. Pela vida que renasceu, o seu amor é para sempre. Te dou louvor, te dou louvor para sempre. Para sempre, Deus bondoso, para sempre, Deus fiel, para sempre, Deus conosco, para sempre, sempre, para sempre. Do nascer ao pôr do sol, do nascer ao pôr do sol, o seu amor é para sempre. Por sua graça vou continuar. O seu amor é para sempre. Te dou louvor, te dou louvor. Para sempre, Deus bondoso, para sempre, Deus fiel, para sempre, Deus conosco, para sempre, Deus bondoso, para sempre, Deus bondoso, para sempre, Deus fiel, para sempre, Deus conosco, para sempre, sempre, para sempre. Vamos cantar: o seu amor é para sempre. O amor é para sempre. O seu amor é para sempre. O seu amor é para sempre. O seu amor é para sempre. Te dou louvor, te dou louvor. Para sempre, Deus bondoso, para sempre, Deus fiel, para sempre, Deus conosco, para sempre, 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 para sempre, Deus bondoso, para sempre, Deus fiel, para sempre, Deus conosco, para sempre, mais uma vez, para sempre, Deus bondoso, para sempre, Deus fiel, para sempre, Deus conosco, para sempre, sempre, para sempre. Amém. Glória ao Senhor. Graças a Deus. Nós cremos nisso, meu irmão, que o amor dele é para sempre. Ele nos ama a tal ponto que ele entregou o seu Filho amado por nós, para que nós tivéssemos uma vida nova. E por isso nós cantamos: é bom louvar a Deus. Lembre-se disso, sempre que você estiver aqui, que Deus se agrada dos nossos louvores. Não tem por que você ficar de boca fechada.
mas que você cante e exalte se Ele realmente é o seu Deus, o Senhor da sua vida. Nós vamos cantar essa música que diz: é bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo: hosanas ao Rei. Quando Jesus estava ali adentrando Jerusalém, naquele burrinho, o povo com as suas folhas ali, aquelas palmas, eles adoravam a Jesus, dizendo: hosanas ao Rei. E hosana significa salva-me, salva-nos, salva-nos, ó Rei. E é isso que nós queremos cantar aqui essa noite, porque em nenhum outro nome, embaixo no céu, existe salvação. Só há um nome em quem nós temos salvação. E esse é o nome do nosso Senhor Jesus. Então que você possa cantar com alegria, adorar, e que as nossas vidas reflitam essa nova natureza que nós temos, fazendo o que exatamente? Bendizendo ao Senhor, adorando ao Senhor e servindo ao Senhor. Meus irmãos, Deus não nos salvou para que nós continuássemos vivendo do mesmo jeito que nós vivemos. Ah, não, mas porque eu sou já santo. Eu já sou uma nova criação. Sim, você é. Mas você não foi chamado para viver da mesma maneira que você vivia antes. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E é isso que Deus espera de nós. Então vamos cantar e louvar ao Senhor com alegria, com entendimento. E que se você preparou também seu dízimo e oferta, você pode trazer aqui na frente enquanto nós cantamos essa última música. Bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, inunda minha vida e cura feridas, seca lágrima. É bom louvar. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, inunda minha vida e cura feridas, seca lágrima. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus, que na cruz deu sua vida porque me quis e me escolheu para estar para sempre ao seu lado. Me resgatou e por amor fui por ele transformado. Vinícius, é bom louvar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos
para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, inunda minha vida e cura feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus, que na cruz deu sua vida por Eu quero cantar. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus, que na cruz deu sua vida porque me quis e me escolheu para estar para sempre ao seu lado, me resgatou e por amor fui por ele transformado. Amém. Glória a Deus por isso. Nossa segurança não está em nós mesmos, mas em Cristo Jesus. Bom é louvar ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar, pastor. Boa noite, igreja, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Convido vocês a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 17. Estamos trabalhando neste capítulo e eu dividi em 3 partes. Na primeira parte nós falamos sobre pregação, a palavra que transforma e transtorna o mundo. E hoje nós vamos tratar aqui também sobre pregação, examinando as Escrituras. Nós vamos orar e pedir que o Senhor esteja nos direcionando aqui nesta noite, que o Espírito Santo esteja falando e tratando com o nosso coração. Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, e agradecemos ao Senhor por este tempo que nós passamos aqui em louvor e adoração. E também somos gratos a Ti por este momento, ó Pai, da palavra do Senhor, onde o Senhor, ó Deus, trata conosco. E eu peço, ó Pai, que o Senhor esteja sobre a minha vida, com a unção e a direção do Teu Espírito Santo no ministrar desta palavra. E que o Senhor, ó Pai, esteja trabalhando em cada coração aqui nesta noite, ó Deus. Que estejamos com os ouvidos abertos e corações também, ó Deus, voltados para Ti, ó Pai. Sensíveis e submissos à Tua vontade. Também quero neste momento, ó Pai, colocar diante do Senhor a vida do nosso amado pastor Rodrigo, da irmã Marina, que estão, ó Pai, de viagem marcada para retornar ao Brasil, para um tempo, ó Pai, de descanso e também, ó Deus, para algumas necessidades pessoais, cirurgias marcadas. Mas sabemos que diante dos conflitos ali no Oriente Médio, algumas coisas, ó Deus, podem atrasar, ó Pai, mas sabemos que é o Senhor quem está no controle de todas as coisas. Por isso pedimos que o Senhor intervenha e coloque as Tuas mãos sobre a vida dos Teus servos, ó Pai, dando a eles a tranquilidade, ó Pai, e o descanso que eles precisam diante do Senhor. Abençoa, Deus, a vida do pastor Rodrigo, da irmã Marina, do Isaquinho e da Radassa. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Muito bem, irmãos. Atos, capítulo 17, do verso 10
até o versículo 15. Diz a palavra: E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fosse ter com ele. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha plena consciência de que ele estava levando a mensagem mais poderosa que qualquer força que este mundo possa ter. Ele mesmo escreve na sua carta aos Romanos: porque eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Sabemos que, irmãos, o evangelho ele não passa despercebido onde ele chega. Porque aonde o evangelho chega, ele traz a luz aonde existem trevas. Ele traz a liberdade onde há pessoas escravizadas pelo pecado. Ele traz salvação para aqueles que estão perdidos. Nós vemos aqui que após a perseguição na cidade de Tessalônica, conforme nós vimos na semana passada, Paulo e Silas e também Timóteo são então enviados à cidade de Bereia, que distava ali a uma distância de 70 a 80 quilômetros de Tessalônica. Na cidade de Tessalônica, Paulo e os seus companheiros foram acusados de alvoroçar o mundo com a sua mensagem. Eles diziam: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. E podemos dizer, irmãos, que havia ali um fundo de verdade naquilo que eles estavam dizendo. Porque o mundo realmente ele está bastante transtornado. O mundo realmente está bastante desorientado. E é por isso que o evangelho ele surge com essa mensagem. Uma mensagem que busca reconduzir as pessoas ao caminho correto. Uma mensagem que vai alinhar as pessoas novamente com Deus. E Bereia, diferente das outras cidades, ela não ficava naquela via principal, a via Ignácia, ou Ignátia, que era a via que cortava ali todo o Império Romano, facilitando inclusive ali os transportes. Sabemos que Paulo estava indo por essa principal via. Mas Bereia não ficava nessa via principal, ela ficava numa estrada secundária. Eu até coloquei um mapinha ali, para os irmãos entenderem, aquela via Ignácia em vermelho e Bereia aqui embaixo, um pontinho, um xizinho aqui em vermelho. Então você vê que Paulo ele foi levado ali para uma cidade um pouco fora das principais cidades dessa via. Talvez por uma questão de prudência, os irmãos de Bereia, eles agiram ali com rapidez, tirando o apóstolo Paulo da cidade. Mas o que eu quero trabalhar aqui nesta noite com vocês é a nobreza de quem examina as Escrituras. E existe aqui, irmãos, um contraste interessante entre as pessoas da cidade de Tessalônica e as pessoas da cidade de Bereia. Esse contraste ele não está na mensagem que foi pregada, porque com certeza a mensagem era a mesma. O contraste está na forma como as pessoas receberam essa mensagem, como os ouvintes receberam essa mensagem. Porque em Tessalônica, a pregação ela acabou gerando inveja e uma grande confusão,
principalmente ali por parte de alguns judeus. Agora em Bereia não. Em Bereia, a palavra ela encontrou um terreno mais receptivo. É como a parábola do semeador, é a semente que caiu em solo bom, onde as pessoas elas tinham ali um espírito mais aberto, mais nobre, algo que na verdade todo cristão deve valorizar. E a primeira coisa que nós podemos destacar aqui é essa diligência na busca pela verdade. Porque os versículos 10 a 12, principalmente o versículo 11, diz: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Nós sabemos que a mensagem de Paulo ela era expositiva, ou seja, ele estava expondo o texto bíblico, mas ela também era cristocêntrica. Ela sempre estava apontando para Cristo. E Paulo, ele usava muito ali, com certeza, aquilo que ele tinha em mãos, que era as Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento, já que o Novo Testamento ainda estava em formação. Justamente para provar que Jesus é o Messias. O que realmente fazia os judeus duvidarem de que Jesus fosse o Messias era o fato de que ele foi crucificado. Os judeus, eles não acreditavam no Messias que veio para ser crucificado. O Messias, ele viria para reinar. O Messias, ele viria para governar. Quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18, ele diz assim: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, era difícil para um judeu crer que Jesus era o Messias pelo fato dele ter sido crucificado. Para eles, alguém que era crucificado era alguém que estava amaldiçoado. Inclusive, na carta aos Gálatas, Paulo fala exatamente disso. Gálatas capítulo 3, versículo 13, ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Os judeus se apegavam nisso, então não acreditavam que Jesus realmente pudesse ser o Messias, porque o fato dele ter sido pregado numa cruz, ele se tornou um maldito. E com certeza, irmãos, Paulo deve ter usado ali passagens que falavam diretamente sobre as profecias da vinda do Messias e de como então essas profecias elas se cumpriram na pessoa de Jesus, para ajudar ali os bereanos a perceberem que havia previsões na Bíblia e todas elas apontavam para Cristo. O fim da lei é Cristo. Paulo escreve aos Romanos falando isso, e aqui mesmo em Gálatas 3:24 ele diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então Paulo usava as Escrituras, ou o Antigo Testamento, para provar pelas profecias ditas ali, que todas elas se cumpriram
na pessoa de Cristo. Nós vimos que na cidade de Tessalônica, Paulo ele argumentou, ele expôs, ele demonstrou, ele anunciou e ele persuadiu. Agora aqui na cidade de Bereia, os judeus ouviram com muita atenção. Eles estudavam cuidadosamente as Escrituras para entender melhor aquilo que Paulo estava lhes ensinando. Em Bereia, irmãos, os ouvintes levaram a mensagem a sério, onde eles estavam procurando compreender essa mensagem. Os bereanos, eles não apenas estudaram a palavra com entusiasmo, porque o texto diz aqui claramente que receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se realmente era do jeito que Paulo estava dizendo. Então vejam o cuidado que eles tinham em tentar compreender. Então eles estudaram a palavra com entusiasmo, mas também que fizeram com muito cuidado. Eles tiveram ali a atenção e o olhar crítico, como se fosse um advogado que estuda ali uma causa para defender. É assim que o advogado faz, quando ele recebe a causa, ele estuda minuciosamente aquela causa para que ele possa defender essa causa. E a resposta então dos bereanos à palavra de Deus, ela não foi emocional, mas ela foi fundamentada numa convicção inteligente e bem embasada. Eles foram racionalmente convencidos e não emocionalmente persuadidos, porque há uma grande diferença em você ser emocionalmente persuadido por uma mensagem e você ser racionalmente convencido por essa mensagem. E como consequência, então, o texto diz que muitos judeus, gregos e mulheres de alta posição acabaram se convertendo. O versículo 12 diz: com isso muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Essa receptividade, irmãos, apaixonada a essa mensagem, aliada a essa análise cuidadosa e detalhada, resulta nesse crescimento rápido e impressionante da igreja em Bereia. E aqui reside o coração dessa passagem e o motivo pelo qual os bereanos foram eternizados por causa do modelo de fé que eles tiveram. Quantas mensagens você já não ouviu, ou quantas vezes você já não foi comparado dizendo que nós devemos ser cristãos bereanos? Aqueles que buscam conhecer da palavra de Deus. Eles não ouviram com um espírito cético e nem contencioso, mas eles ouviram com uma disposição humilde para realmente ouvir aquilo que Deus tinha a lhes dizer através dos seus servos. Eles não tinham uma fé cega e eles também não se deixavam facilmente serem manipulados. Irmãos, sabe o que isso nos ensina? Isso nos ensina que devemos examinar as Escrituras. Por isso que os bereanos foram eternizados como um modelo de um cristão que realmente quer conhecer a palavra de Deus. Porque nós precisamos examinar as Escrituras. Só que para isso, você precisa ler. Para você examinar as Escrituras, você precisa ler, você precisa meditar na palavra, você precisa estudar a palavra constantemente. Por isso que eu sempre falo aqui que você não pode ficar só com um sermão de domingo. Eu sempre uso a ilustração de que a marmitex de domingo também azeda. Essa mesma mensagem durante a semana, ela precisa estar no seu coração.
Você precisa levar essa palavra e começar a pensar, começar a refletir, começar a meditar nela. E o pastor de vocês aqui é tão bonzinho que facilita o trabalho para vocês. Vocês recebem um esboço da mensagem, com os principais pontos da mensagem. Se você prestar atenção, atrás dessa folhinha tem um estudo da mensagem com algumas perguntas para você refletir. Irmãos, eu tenho o prazer em ensinar a palavra de Deus. É minha paixão fazer isso. Então não é trabalho nenhum para mim preparar esse esboço, preparar esse estudo, para que vocês tenham em mãos um recurso a mais que vai ajudá-los no seu crescimento espiritual. A questão é, vocês têm feito uso dessa ferramenta? Porque não sou eu que estou perdendo com isso. Eu continuo ganhando por estar ensinando, por estar pregando, por estar aprendendo mais da palavra. Mas e vocês? Vocês têm feito uso dessa ferramenta? Uma ferramenta que é para auxiliar, para ajudar? Irmãos, vocês devem, como diz a palavra, como bebês recém-nascidos, desejar intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimente plenamente a salvação. Então veja aqui que o texto diz, você deve, como um bebê recém-nascido, desejar intensamente. Você tem que ter esse desejo no seu coração. Eu quero conhecer mais dessa palavra, eu quero entender melhor essa palavra. E esse desejo, ele te leva a um propósito, que é que você cresça. E você experimente plenamente a salvação que Deus te deu. Você precisa ter cuidado em aceitar algo só porque a pessoa está usando a Bíblia. Porque existem muitos que sabem usar a Bíblia, mas para outros fins. Então, se você não estiver atento àquilo que você está ouvindo, está vendo, está consumindo, você pode estar sendo levado a se desviar do caminho, mesmo que seja usando a Bíblia. Porque até o diabo sabe usar a Bíblia. Ele usou ela contra Jesus. Então você não pode aceitar algo só porque a pessoa está usando a Bíblia, ou só porque a pessoa ela diz ser uma pessoa de Deus. Não, mas ele diz que é de Deus. Irmãos, João vai dizer que devemos colocar à prova essas pessoas para saber se o espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Porque muitos falsos profetas têm se levantado e têm se espalhado por toda parte. Eu tenho falado que no mundo de hoje nós estamos ouvindo muitas vozes. E são muitas vozes falando nos nossos ouvidos. Através das mídias, através da internet, através de conversinhas. Mas a questão é, você sabe discernir qual é a voz que você precisa ouvir? Jesus, ele diz, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, porque elas me conhecem. Você sabe ouvir a voz de Deus?
Você sabe reconhecer a voz do seu pastor, e não é aquele que vos fala aqui? O pastor aqui é Jesus. Nós não devemos ser, irmãos, como os saduceus da época de Jesus, que foram advertidos por Jesus quando ele diz: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós não devemos ser como os fariseus e escribas, que diziam conhecer a palavra, mas Jesus os confrontou dizendo: vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhes dão a vida eterna, pois essas Escrituras apontam para mim, Jesus está dizendo. Vocês se dizem tão conhecedores da palavra, mas não conseguem reconhecer para quem essa palavra está apontando? Esse é o primeiro ponto, irmãos. Essa diligência na busca pela verdade. Dê valor à palavra de Deus. Dê valor a este livro que está nas suas mãos. Mesmo que não seja um livro físico, como hoje em dia nós temos a própria tecnologia, você tem os aplicativos, mas dê valor ao conteúdo que está ali, porque é a palavra de Deus. Seja diligente na sua busca pela verdade. Não se deixe ser enganado, não se deixe ser levado por qualquer vento de doutrina. A segunda coisa que nós podemos ver aqui é a providência de Deus na perseguição e na expansão do Evangelho. O verso 13 diz: mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Irmãos, olha só como que o inimigo é. Paulo estava em Tessalônica pregando a palavra de Deus. Os judeus ali com inveja pegaram alguns homens da malandragem, literalmente maus caráter, incitaram o povo para levantar um motim, ao ponto de que os irmãos tiveram que pegar Paulo e falar: Paulo, vá embora. Você não pode ficar aqui. Os irmãos vão para Bereia, que fica ali a mais ou menos 70 a 80 quilômetros de distância. Irmãos, aqueles homens ouviram que Paulo tinha ido para lá. E não satisfeitos com o fato de eles terem expulsado, de certa forma, Paulo de Tessalônica, eles também vão para Bereia. E o texto diz aqui que eles vão para lá para excitar e perturbar o povo. A oposição ao Evangelho, ela é constante e implacável. Porque o inimigo das nossas almas, irmãos, ele não descansa. Ele está sempre buscando maneiras de impedir a proclamação do Evangelho e a expansão do reino de Deus. Aonde a palavra chega, ela transforma. Mas os inimigos se levantam contra. E nós temos um inimigo das nossas almas. Pedro fala sobre isso, ele diz: estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Se você não estiver firme na convicção da palavra que você tem em suas mãos, você será devorado pelo inimigo. Porque ele só está esperando uma brecha para entrar com a sua mentira, com as suas artimanhas.
Os judeus de Tessalônica, movidos por inveja, não ficaram satisfeitos apenas em expulsar Paulo de sua cidade. Eles viajaram cerca de 80 quilômetros até Bereia, tentando semear confusão e problemas, usando a mesma estratégia: espalhar mentiras e distorções para criar um ambiente hostil à pregação da palavra. Mas os irmãos ali, percebendo isso, e vendo que Paulo era o principal alvo dessas investidas, eles então o enviam para um lugar mais seguro. Enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade para consolidar a fé e discipular os crentes recém-chegados, e ali então fortalecer a igreja que estava se formando. Irmãos, essa atitude nos ensina algo importante, que é a relevância e a importância de trabalharmos em equipe. Porque o reino de Deus não é algo que fazemos sozinhos. Não é o pastor só que faz o trabalho. Não são os presbíteros só que fazem o trabalho. Não são apenas os diáconos que fazem o trabalho. É a igreja. Toda a igreja faz o trabalho. Todos nós somos parte de um corpo. E dentro desse corpo, todos temos uma função para cumprir. Devemos trabalhar em equipe e manter o cuidado pastoral contínuo, porque isso mostra a necessidade de cuidar e fortalecer a fé da igreja. Irmãos, o avanço do Evangelho, ele depende do corpo de Cristo unido, atuando em harmonia. Porque se nós não trabalharmos juntos, se não estivermos unidos, isso aqui não vai prevalecer. Isso aqui não vai ficar. Foi para isso que Jesus deu dons especiais às pessoas. Ele chamou alguns para ser apóstolos. E aqui eu quero usar a palavra apóstolo como missionário. Ele chamou alguns para serem missionários, outros para serem profetas ou pregadores da palavra, outros para serem evangelistas, proclamadores dessa palavra, outros para serem pastores e mestres, aqueles que têm o cuidado e o ensino do rebanho. E tudo isso para que a igreja seja fortalecida. Porque o objetivo é que todos nós cresçamos na fé e no conhecimento de Jesus. Que todos nós cheguemos à maturidade espiritual. Porque assim nós não seremos mais como crianças, sendo influenciadas por falsas doutrinas, mas falaremos a verdade com amor. E estaremos cada vez sendo mais parecidos com Jesus, que é o cabeça da igreja. E cada um tem um papel importante, ajudando o corpo a crescer saudável, unido e em amor. Você tem um papel importante aqui na igreja. A história de Paulo, irmãos, e os bereanos nos mostra a importância de uma busca diligente pela verdade nas Escrituras. Uma receptividade humilde e aberta ao Evangelho. E a necessidade da união e do cuidado na expansão do reino de Deus. Os bereanos, quando eles estudaram a palavra cuidadosamente, eles a examinavam tudo com discernimento. Irmãos, isso aqui mostra uma fé inteligente. Uma fé que é fundamentada. E é essa fé que gera frutos duradouros. Frutos que permanecem.
E além de tudo isso, a perseverança diante das perseguições e dos ataques revela que o avanço do Evangelho depende de estarmos unidos, caminhando juntos. E aqui eu quero tirar algumas lições importantes para que nós possamos ser crentes bereanos. Em primeiro lugar, é a autoridade e suficiência das Escrituras. Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, ele vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. É revelação de Deus. E ela é útil, ou seja, ela tem a sua utilidade, ela tem o seu propósito. Ela é útil para ensinar. Ela nos mostra qual é o caminho que nós devemos seguir. Ela é útil para repreender. Ela nos adverte para que nós não saiamos desse caminho. Ela é útil para corrigir. Ou seja, muitas vezes nós saímos do caminho, então ela corrige o caminho de novo. E nos instrui na justiça, ou seja, faz com que nós permaneçamos no caminho. A fim de que o homem, a mulher de Deus, seja perfeito, ou seja, maduro. E perfeitamente habilitado para toda boa obra, ou seja, ele sabe lidar com toda e qualquer circunstância que aparecer na vida dele. Porque a vida dele está fundamentada e firmada na palavra. A proclamação do sola escritura, ou só a escritura, propagado pela reforma protestante, ainda continua. E nós estamos vivendo, irmãos, num mundo em que a busca pelo conhecimento do ser humano, pelas psicologias e hoje pela neurociência, que tem o seu papel no campo de atuação em que eles atuam. Porém, eles jamais vão tomar o lugar das Escrituras como revelação de Deus e fundamento da fé. Os bereanos aprenderam que qualquer doutrina, qualquer profecia ou ensinamento, mesmo vindo de um apóstolo, precisava ser avaliada com base na palavra de Deus. Hoje nós somos cercados por novas revelações, cercados por profecias, por ensinamentos motivacionais, ensinamentos que distorcem o evangelho com as suas teologias liberais, que questionam a veracidade e a autoridade das Escrituras. Esse espírito bereano nos incentiva a rejeitar tudo que não esteja claramente fundamentado nas Escrituras. A Bíblia, irmãos, ela é a nossa única autoridade em fé e prática. Jesus, na sua oração sacerdotal, lá em João 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Segunda coisa, o hábito da leitura e meditação nas Escrituras. Salmo 1, verso 2 diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, nem se assenta no caminho dos escarnecedores, nem se assenta ali na roda dos escarnecedores. Mas o verso 2 vai dizer assim, que na sua lei medita de dia e de noite. Quando Deus direcionou a palavra para Josué, ele disse: não se aparte da tua boca o livro desta lei.
Medita nele dia e noite, porque você fazendo isso, você vai fazer prosperar o seu caminho. Os bereanos, eles não liam a Bíblia de vez em quando. O texto diz aqui que eles examinavam todos os dias, minuciosamente. Sabe o que é minuciosamente? É o que as criançadas estão aprendendo agora, né? Um novo material, Detetive Júnior. Cada um recebeu uma lupinha. Ser minucioso é isso, é ver os detalhes, é pegar a lupa ali, ó. Peraí, deixa eu ver algo interessante aqui. Eles não liam só de vez em quando. Liam todos os dias. E o texto diz que com avidez eles tinham ali aquele desejo, eu quero aprender mais, eu quero saber sobre isso. Eu quero entender melhor o que esse homem está querendo dizer aqui. Será que realmente é desse jeito que mesmo que ele está dizendo? Espera aí, deixa eu conferir se é isso mesmo ou não. Deixa eu ver se é verdade mesmo ou não. Então eles não liam a Bíblia só de vez em quando, e nem apenas uma vez por semana. Porque infelizmente tem crente que só pega na Bíblia no domingo, só quando vai para a igreja. E às vezes nem abre. Mas eles aqui não, examinavam todos os dias, porque eles tinham sede pela verdade. Irmãos, para isso, aliás, isso nos mostra que se negligenciarmos o estudo diário da palavra de Deus, nós ficaremos vulneráveis a ensinos enganosos e ficaremos espiritualmente fracos. Tem muito crente fraco porque não está se alimentando da palavra. Tem muito crente que não para de pé, não é nem diante da tempestade, é de uma brisa, porque não está se alimentando da palavra. Da mesma forma que o corpo precisa de alimento diário, nossa alma também precisa de nutrição constante da palavra viva de Deus. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e é luz para os meus caminhos. Você precisa ter um coração aberto, mas também ter uma mente investigativa. Tem um texto lá em Tessalonicenses, e eu carrego isso comigo, que Paulo diz assim: examinai tudo, mas retenha o que é bom. Eu gosto de ler de tudo, irmãos. Não é só a Bíblia, não é só material religioso, não. Eu leio de tudo. Só que eu procuro examinar e reter só aquilo que realmente é útil. Porque tem muita coisa aí que serve para nada. Precisamos evitar dois perigos: o cinismo que fecha o coração para aprender e a credulidade ingênua que aceita tudo sem questionar. Mas é o pastor que disse, não tem problema, eu quero saber se o que ele está dizendo é verdade. Porque até o pastor erra, irmãos. Por isso que eu gosto quando alguns irmãos aqui vêm me questionar. Eu não acho ruim, não. Acho bom. Quando às vezes eu trago algum ensino, eu trago alguma mensagem, alguma pregação, e o irmão vai lá: pastor, peraí, não é bem isso que eu entendi ali no texto que o senhor disse, não. E eu estou aberto a ouvir. Pô, tudo bem, me apresenta aí qual é a sua percepção então desse texto. Vai que de repente eu me equivoquei, vai que de repente eu errei. Porque eu estou sujeito a isso. Como homem eu também sou falho.
Os bereanos nos ensinam um caminho de equilíbrio. Ter um coração aberto para ouvir, mas uma mente alerta para identificar o que é verdadeiro. Por isso, irmãos, devemos orar pedindo a Deus esse coração humilde para aprender, mas também uma mente bem informada pelas Escrituras para discernir a verdade do erro. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Jesus diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sejam, portanto, prudentes como as serpentes e simples como a pomba. A serpente, ela fica ali. E se ela sentir alguma ameaça, ela já arma o bote. Ela já fica preparada. Espera aí, tem perigo aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Cuide da sua fé e guarde o seu coração. Provérbios 4, 23, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Os bereanos, eles não viviam de fé alheia. Eles não largaram sua responsabilidade espiritual nas mãos de Paulo e Silas. Olha que interessante. Eles não largaram a responsabilidade da vida deles nas mãos de Paulo e Silas. Espera aí. Quem são esses homens aí? O que eles estão querendo dizer com isso? Eles mesmos checaram tudo na palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia fala do sacerdócio de todos os crentes. E ela diz que cada um vai prestar contas a Deus pelo que crê. Você tem certeza naquilo que você crê? Eu gosto de questionar a minha fé, sabia? Por que eu creio no que eu creio? Você já parou para pensar nisso? Não é simplesmente, porque fui ensinado assim, porque eu aprendi assim. Não, eu vou questionar. Por que eu tenho que crer dessa forma? Por que tem que ser desse jeito? Eu vou colocar à prova. Nós honramos os pastores, nós honramos os homens de Deus. Mas a nossa lealdade final, irmãos, é a palavra de Deus. Não são os homens. Porque homens falham. Enquanto ele estiver pregando a verdade, mas a partir do momento em que você perceber, peraí, que o pastor está começando a sair dos trilhos. Tem coisa errada aí. Então cuide da sua fé e guarde o seu coração. E viva o Evangelho, porque viver o Evangelho é enfrentar oposição. Paulo vai dizer isso: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Porque onde o Evangelho é pregado com fidelidade, ele transforma vidas. E ali a oposição aparece. A perseguição, irmãos, seguiu Paulo de cidade em cidade. Isso mostra que nós estamos numa batalha espiritual. Então não se assuste nem se desanime quando a verdade confrontar, porque a verdade confronta. Você deve perseverar com coragem e sabedoria, confiando que é Deus que guarda os seus servos e faz a sua obra avançar. Irmãos, essa rápida passagem de Paulo por Bereia nos ensina que maturidade espiritual, ela não tem a ver com milagres e novas revelações, e nem com conhecimento intelectual, tá? Porque tem muita gente que conhece isso aqui melhor do que muito crente, e nem por isso tem fé em Deus.
Então, maturidade espiritual, ela não é feita com milagres, com novas revelações, com conhecimento intelectual, mas ela é feita com um amor reverente pela palavra de Deus. Uma palavra que é recebida com humildade, que é examinada com seriedade. Então, que Deus nos dê esse espírito bereano, para que a gente seja uma igreja onde a Bíblia ela é acolhida com alegria, mas ela também é levada a sério. Aqui a gente não está brincando de ser crente, pelo menos eu não. Que cada um de nós possamos ser um estudante diário das Escrituras, irmãos. Moldados pela palavra para crer, para viver e resistir firmes na verdade. Porque é a verdade de Deus que prevalece. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, ó Pai, e somos gratos por essa palavra. Palavra fiel, verdadeira, revelação que veio do Senhor para nós, para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, nos instruir, para nos habilitar para toda boa obra, para direcionar as nossas vidas com sabedoria, com discernimento. Que nós sejamos, ó Pai, como esses homens de Bereia, que examinavam minuciosamente todos os dias a palavra do Senhor. Que tinham sede por conhecer da palavra. Que nós tenhamos esse coração, ó Pai. Um coração que tem essa sede de conhecer a palavra do Senhor, de conhecer quem é o Senhor. Como diz o profeta, devemos buscá-lo de todo o nosso coração. E assim nós o encontraremos. Que sejamos fiéis, ó Pai, à verdade revelada pelo Senhor. Que não nos deixemos ser levados pelas vozes que estamos ouvindo neste mundo, pelas doutrinas que estão sendo propagadas, mas que nós sejamos fiéis e firmes na proclamação dessa palavra, o Evangelho de Jesus Cristo. O verdadeiro Evangelho que salva a vida das pessoas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Alguns avisos. Essa semana nós temos, acho que é o anterior, não é? Ah, não. Tem esse aqui, mas acho que tem um anterior que é do GDC. Eu não sei se eu coloquei antes ou depois. Volta mais um. Tem mais um? É esse aqui. Ué, mudou ali? GDC na casa da Mabel. A Mabel cedeu ali a casa para a gente fazer o GDC essa semana. Então, quarta-feira, às 19h30. O endereço é só descer aqui. Se você estiver aqui em cima, trupicou, você vai parar lá na casa da Mabel. Rapidinho. É só deixar o portão aberto lá da garagem, irmão, que o povo já vai cair lá dentro. Mas quarta-feira, 19h30, não deixe de estar conosco. Nós estamos estudando o material A Mente de Cristo. A gente tem falado ali sobre algumas coisas que nós precisamos trabalhar e mudar na nossa vida. Próximo domingo, em março, a nossa igreja tem a celebração de aniversário. Vamos completar 21 anos. O aniversário, na verdade, é dia 12. Só que no próximo domingo, dia 15, nós vamos estar, então, celebrando o aniversário da igreja. Na verdade, será um culto normal. A gente só vai ver se vai ter bolinho depois do culto. Que geralmente, essas celebrações a gente faz, vamos dizer assim, entre família, né? Se quiser convidar alguém para estar com a gente, é sempre muito bem-vindo. Nós definimos como liderança, geralmente fazer aquela festa de aniversário, ou a celebração do aniversário da igreja,
quando a gente completar ali, geralmente os anos fechados, 25 anos, 30 anos, aí a gente pega um sábado, domingo, se possível convida a gente de fora, abre para que outras pessoas possam participar. Mas nesses intermediários a gente faz alguma coisa entre nós mesmos, tá bom? Então, próximo domingo temos aniversário da igreja. Vou passar aqui já a agenda de março, tá? Dia 21 de março, outro sábado, nós temos também o nosso encontro de casais. Antes nós fazíamos, geralmente, às quintas-feiras, geralmente era uma vez por mês, mas agora nós vamos ter aí pelo menos 4 encontros, se eu não me engano, são 3 ou 4 encontros de casais esse ano. E o primeiro que vai acontecer vai ser agora em março, então já marca aí na sua agenda também. Depois a gente vai estar divulgando mais informações a respeito. E dia 29 de março, esse mês nós temos 5 domingos. E como sempre fazemos, todo mês que tem 5 domingos, o último domingo nós tiramos para missões. E aí nós fazemos tudo pela manhã aqui. Nós temos a nossa escola bíblica dominical, o culto, fazemos tudo pela manhã e depois fazemos o almoço. E à noite a gente não tem culto aqui, tá? Aí a gente aproveita melhor o tempo de estar junto aqui também. Então, dia 29 de março, nós temos aí também esse evento aqui na igreja para ser realizado, tá bom? Essa é a agenda de março. Depois eu vou estar colocando em ordem direitinho. Nós já temos a nossa agenda do ano pronta, mas aí já está passando a de março. Depois a gente vai passando mais informações, mas para que os irmãos já anotem aí na agenda. Irmãos, não deixem de participar dos eventos que têm sido feitos, das programações, porque tudo é feito para o seu crescimento espiritual, para a comunhão, para que a gente possa estar junto, crescendo, como diz a palavra, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é importante que você esteja com a gente, participe com a gente e não deixe realmente aí de estar conosco, tá bom? Vamos nos colocar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo que nós passamos aqui. Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, e agradecemos ao Senhor por este culto. Somos gratos a Ti pelo mover do Teu Espírito Santo, ó Deus, em nossas vidas aqui, em nosso meio. Que o Senhor, ó Pai, continue direcionando os nossos passos e nos dê uma semana abençoada na presença do Senhor, sendo direcionados pelo Teu Espírito, agindo sempre com sabedoria, com discernimento, tendo, ó Pai, a plena certeza de que o Senhor, ó Pai, é quem está no controle de todas as coisas. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo esteja com o Teu povo, Senhor, neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenham uma semana na presença do Senhor.